dessa casa, a tramitação até o dia 24 não vai dar. Tem que passar para as comissões. Então, se já vem com um atraso, esse atraso não recai sobre a Câmara. Esse atraso já vem por parte da elaboração e da própria solicitação do governo federal de um último momento fazer todas as alterações no país inteiro. Vem transcorrendo, só que para essa casa ainda não chegou. Nós tivemos a semana passada, quinta-feira, aqui para a gente ter a apresentação do plano municipal e o plano nacional, aqui nessa casa, para discussão, correto? Isso, não, eu tô falando em relação ao que vai vir para essa casa. Não chegou no Executivo, está em elaboração pela Secretaria de Educação, juntamente com a comissão que estava presente aqui. Ainda está tramitando dentro do Executivo. Eu estou alertando para o prazo, porque se chegar em tempo impossível de ser visto e aprovado até o dia 24, vai ter que se criar uma outra alternativa, um outro mecanismo, para que haja uma dilatação de prazo nessa aprovação nacional. Porque se é uma exigência nacional, ela não é municipal, a gente não tem competência de delegar sobre isso. Eu estou dando um esclarecimento, mesmo antes de chegar aqui. Ainda não chegou, nós estivemos aqui quinta-feira, para discutir, conversar, e sabe-se que foi debatido aqui, e teve muitos pontos que ainda estão sobre análise, que vai ter que ter um entendimento, para que seja afinado um documento único. Há controvérsia em relação a uma série de itens que vocês, enquanto por parte da POSP, enquanto por parte da comissão que se montou para realizar os trabalhos, existe uma divergência entre essas partes e o próprio Executivo. Para chegar afinado aqui, está na mão de vocês, e vocês que tem que acelerar isso para que nós tenhamos prazo legal para poder aprovar. Eu não tenho nada a ver com o assunto de hoje, mas eu estou me referindo em função até dele entrar nesse assunto de hoje, em termos do orçamento. É isso, eu sei, mas você há de convir que quem mandou isso foi o governo federal. O governo... Eu sei, mas dentro dessa alteração do plano nacional, e a alteração cai sobre o plano municipal, a elaboração do plano municipal, altera dentro do orçamento, não altera? E isso... Não sei, mas desde quando está correndo isso? E quantas prefeituras entregaram até o presente momento, hoje? Só a prefeitura de Mogi. Só. Opa. Não, mas não, eu estou falando porque nós estamos diante de uma série de problemas que vão colidir com datas de aprovação. Exigências legais? Tem, todas elas. Mas tramitação, períodos de tramitação que não vão coincidir para que seja aprovado, gente. Eu estou falando, né? Vai ter que ser isso. Não, é porque nós tivemos aqui, e aí o que se ouviu dentro do contexto oficial é que tinha que ser aprovado dia 24, de qualquer maneira. Isso, aí já é uma outra situação. Tá. Não, a minha preocupação é que depois recaia sobre a Câmara uma situação que não foi gerida pela Câmara, em termos de prazo. Se vir aqui, nós vamos estar aqui, todas as comissões que tem, tanto a Comissão de Educação como todos os vereadores, têm interesse não só nisso, como nos planos de carreira que a gente já vem batalhando e lutando há muito tempo, e sempre esbarrou em previsão orçamentária, sempre esbarrou em dinheiro. O nosso município é insuficiente financeiramente, em arrecadação. Para tudo que se vai fazer, é difícil com um orçamento desse. Para ter um breve relato, o orçamento de uma Câmara Municipal vizinha é de 35, de uma Câmara. Enquanto que o orçamento municipal nosso é de 34. Hoje é 30. Então é difícil você lidar sem ter arrecadação. Nós não partimos a não ser
de uma situação de receita. Todo e qualquer município. Nós tivemos uma série de agravos aí em relação ao orçamento, partindo desde cima, sempre o achatamento, o governo federal, o governo estadual, todos eles reduzindo o fundo de participação do município, reduzindo uma série de coisas. Não é culpa do município, mas recai sobre nós. Recai sobre nós em termos de orçamento, em termos de morador, em termos do cara querer a água dele, não poder ter água, o esgoto. Recai sobre uma série de querer um transporte, de querer alimento, de querer remédio, de querer médico. Então, o município às vezes é obrigado a priorizar algumas coisas. Eu estou falando diante do que a gente cansa de receber de reclamação legal do município. Falou, Paulo, vereador Ney, vereador Ednei, vereador Christian, eu preciso de um carro para ir para amanhã levar meu filho no médico. Nós tínhamos 32 médicos aqui. Hoje, a nível de especialista, nós não tem 4. Então, todos os agendamentos nossos, hoje, que eu falo ao longo desses 2 anos, estão sendo enviados para fora. Porque o especialista, o neurologista que cuida de uma criança especial é lá em São Paulo. E hoje disseram que vai recolher todo o resto. Então, mas você vê, a dificuldade nossa é que apareceu a demanda, aumentou a demanda em 40% em termos de atendimento, mas nós conseguimos aumentar o orçamento e o governo federal, por sua vez, nem o governo estadual, não repassou nenhuma dessas dificuldades de demanda, porque ele retirou os médicos do estado, 30 médicos, devolveu para suas unidades de atendimento, os hospitais. Nós ficamos sem eles. Então, toda aquela gama de pessoas que era atendida no nosso município, hoje é obrigada a se deslocar através de condução da prefeitura. E isso oneram e aumenta na folha em muito. Não é culpa do prefeito? Não, não é culpa. É culpa do governo do estado de São Paulo, é culpa do governo federal, que não olha para os municípios pequenos da mesma forma. O orçamento nosso, se você tirar 30% do fundo de participação do município, uma cidade que nem Mogi, ela tem como enxugar isso, porque ela tem indústria, tem uma série de fatores que podem absorver, fazendo um ajuste ali e outro aqui. 30% do nosso orçamento, vocês façam a conta. 30% de 30 milhões é 9 milhões, gente. Vai arrumar onde esses 9 milhões dentro do município? Eu estou dando um esclarecimento só em relação ao que acontece, não é hoje, vem acontecendo. Nós tivemos uma evasão de empresas que trabalhavam no município, que a maioria do dinheiro direcionado para esse município vinha do eucalipto, vinha de fontes, vinha de trabalho gerenciado por isso. Nós tivemos uma Suzana indo embora, os caras não estão nem aí. Eu estou desabafando agora, desculpa, não tem nada a ver com a audiência, mas é porque é difícil a gente, enquanto morador, enquanto pai, enquanto pessoa que pertence a essa cidade, como qualquer um que está aqui presente, ver uma série de dificuldades e a gente dando murro em ponta de faca e passar o chapéu para um deputado ou para outro para arrumar 100 mil, 200 mil, para uma emenda que é destinado para aquilo ali. E muitas vezes não é a necessidade que a gente realmente precisa. Nós precisamos de emenda de custeio. Eu aposto com os senhores, ao longo dos anos que eu estou aqui, o vereador Claudinei, que é mais antigo, quantas emendas de custeio você conseguiu, Ney? É difícil, não é? Alguém dá custeio? Algum dos... Nenhuma. Eles dão o quê? Vamos construir, eu vou dar a palavra. Vamos construir uma creche. Vamos fazer um asfalto. Vamos reformar uma praça. Vamos comprar um equipamento. Então, é difícil. Olha, juro para você, não sou prefeito, não estou defendendo tal questão. Na minha opinião, difícil. A população deveria participar da aplicação dessas emendas. Eu acho que, na minha opinião, se fosse uma emenda desnecessária, a população deveria rejeitar. Porque assim o deputado não faria nome perante a população, aplicando dinheiro e verba no item que não é necessário. Dona Natalina, vou só falar uma coisa para a senhora. As emendas que normalmente é pedida por um deputado é em função de demanda local, que a pessoa já veio aqui, diversas pessoas vieram, não dá para arrumar para ver se vai asfaltar meu bairro, não dá para arrumar para ver se coloca uma creche lá. Então, ela não é demanda do vereador, nem do prefeito, ela é demanda da população. Ela é demanda da população. Ó, tem uma rua que está lá,
A pessoa vem pedir, pede para mim, pede para o Mário, pede para o Cristo, pede para todos os vereadores. E os outros vêm para precisar de uma máquina para passar lá. Então elas são demandas de pessoas. Então não está na hora da cidade. Pois não, ó, viu? Eu acho que um papel fundamental nessa hora aí é a participação maior, inclusive, dos próprios conselhos, que eles têm que atuar com firmeza, de chegar, de cobrar, de elaborar, de solicitar. Por favor, os parâmetros para montar o orçamento incluem essas verbas que são pedidas? Verba de orçamento de deputado? Isso. Não, elas são verbas contempladas fora orçamentária. Essa orçamentária. E no SMS de Salesópolis? É porque toda verba que é pedida por um deputado, seja ela de uma coisa ou de outra, normalmente sempre entra uma contrapartida do município. Vamos supor, nós arrumamos uma verba de 300 mil, né, Mário? Para asfaltar a rua do Fartura lá. Só que lá ficou em 450 mil. Juntou a emenda de um deputado, mais outro deputado, 2 deputados, e assim mesmo a prefeitura tem que entrar com a contrapartida, porque não atingia o total para se fazer a obra. Entendeu? Então, normalmente, quase todas as emendas, elas têm contrapartida do município, da prefeitura, dinheiro que sai do caixa para somar, para poder executar a obra. Entendeu? O ICMS do município corresponde a quantos por cento do orçamento? Assim. Não, o número exato mesmo não tem. 19, 18, não tem, eu já posso perguntar para a Elisa, ela dá uma previsão certa. 80% é verba estadual, federal? Na realidade. O resto Então não está na hora da cidade pensar em uma outra forma de recursos para a cidade? Eu acho que eu vou ser tem que se mobilizar para uma outra forma, então, já que aqui é 92% de manancial, mas 98%. Então, mas tem outras formas, né? Então, acho que está... Reunir a população para ideias, porque a cidade tem que... Então, eu vou dar um breve relato assim, do momento e do que vem acontecendo. Ao longo dos anos, nós temos esses impedimentos legais, e talvez a coisa que abra esse espaço, que dê essa válvula, é o que todos os prefeitos ao longo desses anos vieram buscando, e ela está para votação agora, que é a lei específica, para abrir realmente a porta específica. Nós não podemos fazer um poço, nós não podemos construir, nós não podemos ir, porque a nossa lei específica não está aprovada. E é uma luta tremenda que já vem se arrastando há mais de 20 anos, e agora que está para votação, que entrou, que graças a esse prefeito não trabalha bem à frente do subcomitê, que chegou nesse pé. Então nós estamos torcendo, porque eu também tenho terreno do mesmo jeito, no recibo de compra e venda não tem escritura. Como se você olhar na cidade, de 100%, 89% para 90% é recibo de compra e venda. Não, recolhe IPTU, os que recolhem, eu vou dar um exemplo, o Celinho tem lá o terreninho dele, é recibo de compra e venda, você não tem carnê do IPTU? Só que é o seguinte, alguns não pagam enquanto não tiver legalizado. Então, isso vai abrir uma melhoria de arrecadação, abre também uma outra porta para a questão de se implementar cada bairro, ou seja, de melhoria de asfalto, de atendimento, de escola, está baseado nessa lei. E a briga desses vereadores aqui, eu estou falando, não hoje, ao longo desses 20 e poucos anos, a briga é essa. O vereador Claudinei queria... Vereador. Não, eu queria, o presidente, na verdade, aqui eu não sou da Comissão de Finanças, né? Apresentação da Comissão de Finanças também. Não sou, só queria voltar na situação, porque é o seguinte, se tem propostas para apresentar e ainda não vai ser votado hoje, nada impede do que todos apresentem suas propostas, ou para a Comissão de Finanças da Casa, ou diretamente para o representante do Executivo, no caso de Finanças, para que possa ser levado, estudado isso daí também, já que, apesar de ser hoje a audiência, não vai ser votado nada hoje. A verdade é essa, está se apresentando. Então nada impede que se ponha um documento, eu acho que deve ser isso na saúde, isso na educação, aquilo outro.
Só que sempre pegando em cima do quê? Do limite que é gasto com essas áreas, né? O limite que é gasto. Nós temos limite na educação, limite na saúde. No município, na condição econômica que ele vive, e não é novidade para ninguém, porque é só nós, todos os municípios de pequeno porte, com rara exceção, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Paulínia, Barueri, os demais municípios se encontram numa situação, né, que todos conhecem. Suzano perdeu inúmeros investimentos na área de indústria, está perdendo receita na indústria, que é uma cidade grande, podemos assim dizer. Isso não é novidade para ninguém. Então o que nós temos que ser, na verdade, é justo o que nós temos para investimento. Não adianta nós encher de coisas dentro de um plano e essas coisas não vão ser cumpridas. Porque nós temos um orçamento. E dentro desse orçamento nós temos que trabalhar, né? Como eu disse novamente, não sou da Comissão de Finanças que hoje está aqui junto, está fazendo essa audiência, mas a propósito, porque nós temos sessão às 19 horas. Então o que pode ser feito? Dentro dos itens que as pessoas querem fazer suas colocações, façam. Depois, se quiser trazer amanhã por escrito, traga. Entregue. Minha sugestão, entrega aqui a casa, a comissão repassa como material oficial ao executivo, para análise também, porque não adianta nós falar que vai chegar lá, vamos pôr esse orçamento, não tem condições de pôr, né? E uma coisa que eu sempre falo em todas as sessões aqui na Câmara, o que acontece hoje no país nosso é que o problema lá de cima é bem maior do que se imagina, né? Então, foi feita uma pergunta aqui, só para mim responder, meus amigos aqui, o Célio e a dona Natalina, que já conheço há tempo, já fizemos trabalho junto. Mas o dinheiro para reformar o portal, dinheiro do DAD é para embelezamento. Nós já fizemos proposta para o governador de pegar esse dinheiro e pôr na saúde, mas não põe. Cada dinheiro vem com um recurso. É que a professora saiu, foi companheira minha, nós dividimos a Câmara lá de Mogi, eu ia junto com ela, que eu no espaço. Várias e várias vezes nós discutimos inúmeras situações, como essa da lei específica, a situação da água. Tá certo? Ela também tem um conhecimento vasto nisso aí, porque ela teve ali na Câmara de Mogi, não só por um mandato, teve por vários. Então a gente já se conhece, a gente já conversa, a gente frequentava o gabinete, trocava informações juntos e fazia um trabalho junto. Então, na verdade, o que nós temos que partir é para a prática. Qual que é a prática? Em cima do que está ali, aquilo que acho que deve ser acrescentado, proposta, Elisa, eu faço a você e ao presidente, que está representando o executivo, que seja acolhido, levado, e assim, se for essa situação, se der para ser atendida, que encaminhe depois para nós, para quando for a aprovação geral. Com relação, Paulo, que foi dito aí de dia 24, situação da saúde, da educação, nós nunca, que em momento algum, conheço com outros presidentes que passou, nós nunca deixamos os prazos estourarem. Então, nem que for para a gente de um dia para o outro convocar, dar parecer comissão em conjunta, você analisar o projeto, nós não vamos deixar de, principalmente na questão da educação, que é o que o governo federal não está cumprindo. Ele cortou lá 9 bilhões. Né? Então ele corta 9 bilhões e joga uma incumbência para um município pequeno fazer as coisas. Como cortou 12 bilhões também da saúde. E agora vão levar o resto dos nossos médicos. Mas triplicou, né, o valor dos partidos. Entendeu? Triplicou. Como você vê? Então o que a gente tem que fazer aqui? Como eu falei, professora, a senhora voltou agora no espaço. Falei que nós já somos companheiros de muitas vezes lá na Câmara de Mogi, fizemos trabalho juntos, questão ambiental, tudo. Estava dizendo o seguinte, que eu não sou da comissão de finanças da casa, meus companheiros são aqui, mas que nada de acolher aquilo que deve ser proposto, e aí levar o executivo para que ele possa, dentro daquele orçamento, né, porque não adianta falar que o executivo vai gastar mais X com tal passo, que não vai, porque não tem recurso. Falar que vai para depois não fazer o tribunal pegar, não vai mesmo. Né? E aí, em cima disso, eles mandam novamente para nós, e aí vai ser quando nós vamos votar isso aí. Né? E hoje, na verdade, é a discussão dessa situação. Eu só estou fazendo essa colocação para não ficar a gente saindo do assunto, conversando em outras situações, e nós temos um tempo também devido ao regimento da nossa casa com relação à nossa sessão. Eu só fiz essa colocação a todos aí, porque a gente tem que também ser prático nas nossas coisas, né? Colocar, acho que isso, aquilo, põe. Depois, se puder trazer por escrito, traga.
apresenta a comissão, não sei se assim o presidente vai direcionar, apresenta a comissão e vai até levar ao executivo. Eu só gostaria de fazer só uma colocação com relação à saúde, da qual eu sou presidente do conselho. É o seguinte, a saúde é feito um plano municipal que é por 4 anos. E anualmente se faz a programação anual de saúde. Esse ano foi feita a programação, como é de lei, e sempre se faz. Só que assim, não se consegue cumprir o mínimo do que está na programação, porque existem, segundo a gente está informado, muitas ações judiciais que demandam um valor muito alto de recursos. Então, assim, sai totalmente fora da previsão que é feita pelo Conselho de Saúde. Eu gostaria de saber o seguinte, se existe uma forma disso já previsto na lei orçamentária, se tem como já se prevê um valor de recurso para essas ações judiciais, para que o Conselho não conte com esse valor, porque esse valor não vai existir. Então, na verdade, deixa eu só concluir isso que ela está falando, porque a gente conhece também um pouquinho dessa situação. As ações judiciais quais são? Aquela que a pessoa entra requisitando um aparelho, pedindo determinados medicamentos, que não está dentro da cesta básica que o Estado nos fornece. Certo? Acho que a maioria da senhora do Conselho vê isso daí lá. Valor lá alto de determinadas situações. E quando chega aqui no Ministério Público, na hora a juíza determina. Claro que se eu também tenho algum familiar que precisa, eu também vou entrar e precisar. Mas também tem que cobrar isso e entrar com essas ações contra o Estado. Porque o Estado ele não fornece isso para o município. E o município é obrigado a fornecer depois, via judicial, ao cidadão. Isso é uma das questões que onera o orçamento da saúde. A segunda questão do orçamento da saúde é que quando a administração atual entrou, e ela trabalhava com a lei aprovada na gestão passada, não estava a interdição da Santa Casa. Que aí teve que o município abraçar para não fechar. Então a obrigação do município, na verdade, é o pronto atendimento. Cabe ao município manter um pronto atendimento. Ou lá na Santa Casa ou em qualquer outro lugar. No caso, ficou com a Santa Casa, para não fechar, não mandar pessoas embora, tudo. E isso daí que vem se amarrando, e a senhora aí conhece um pouco dessa área que eu sei, nós já trabalhamos em outras gestões aí, com a situação das famílias carentes, situação do município, e isso que pegou o município. Coisas que nós discutimos com o secretário de saúde, onde nós falamos que no lugar dele mandar o dinheiro para reformar a Santa Casa, que ele mande aqueles 4 milhões que o Alckmin já prometeu, depois virou 3, virou 2, para custeio. Só que o Estado e o governo federal, no meu entender, nessa parte incompetente, os dois não mandam recurso para custeio. Ele dá o dinheiro para fazer um posto de saúde, dá o dinheiro para fazer um outro prédio, mas não dá o dinheiro para você manter aquelas pessoas lá dentro. Então é aí que nós entramos. Então, é o que eu falo. Tem que estar planejado? Não estava, porque ninguém sabia que ia chegar a Sociedade de São Vicente de Paulo e entregar ao prefeito. Ou o senhor pega a Santa Casa e vai fechar tudo. E aí não tem como não pegar. A gente tinha que pegar, mesmo nas dificuldades, manter as portas abertas e vai ter até que tirar de outro lugar. Da onde? Felizmente, está lá a Gênia. Ela que vai ter que falar da onde, mas a gente não sabe. Vamos retomar? E aí, eu gostaria que eles fizessem a leitura do que era o artigo 9 e do que passa a ser. As alterações, a discussão está pautada no artigo 9 e no artigo 15. Do que era e... Pode ser. Pode falar. Vou aumentar o... Volta para 9, pede para o Mário, pede para voltar para 9 só, porque está na 15. Do que era? Do que era? Voltou para o 15 e volta para 9. Aí, tá voltando. O artigo 9, nós pegamos da Lei 1699, que é a Lei de Diretrizes para 2015, que é o primeiro artigo com o parágrafo 1. Diz o seguinte: caso seja necessário a limitação do empenho, das dotações orçamentárias e da movimentação financeira
para atingir as metas de resultado primário, conforme determinado no artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, será fixado na oportunidade o percentual de limitação. Parágrafo único. Ao determinar limitação de empenho e movimentação financeira, o chefe do Poder Executivo adotará critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Esses era o antigo, na verdade, é o que está ainda regendo as diretrizes de 2015. E para 2016 a proposta é a seguinte, está abaixo. Caso seja necessário efetuar limitação de empenho de dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo expedirá decreto regulamentando e estipulando os percentuais de limitação para cada esfera de poder, discriminando por órgãos do governo os valores das reduções de cada dotação orçamentária, que será objeto da limitação de execução, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais. Na verdade, a de baixo é a redação que foi dada para o artigo 9º. Esse artigo 9º, perdão, Paulo, até para incluir aqui, a alteração principal dele em relação ao antigo é que ele expõe a figura legislativa que vai ser utilizada para controle da população, que vai ser via decreto, e também ele delimitou que vai ter que ser feito por esferas, né? Federal, estadual, e o próprio investimento municipal, ele vai ter que definir isso em documento próprio, para que a população possa analisar isso de uma forma mais transparente. Na verdade, assim, de maneira simples, é que antes a gente não tinha um documento dizendo qual documento regulamentava a forma que seria a limitação de empenho e como seria. Né? Ela excluía, na verdade, dizia apenas que a prioridade seria, como tem que ser mesmo, devido aos percentuais, a educação, a saúde e a assistência social. E aqui, no novo, ele fala de acordo com o que diz a Constituição Federal e as normas legais. Desculpa, na verdade o que o artigo está falando é que, dentro de um processo de crise que o vereador apontou ali, o prefeito poderá fazer um condicionamento dos recursos financeiros. Só que no artigo anterior falava menos nas áreas de educação, de saúde e assistência social. Agora, respeitando a Constituição em todas as áreas. É isso que está dizendo. Na verdade, fica mais claro essa nova redação, porque o prefeito, desde que ele não intervenha naquelas transferências constitucionais, que são imexíveis, imutáveis, ele pode fazer a adequação do orçamento via decreto, respeitando os percentuais constitucionais e tudo. Senhor presidente, se é um valor constitucional de no mínimo 25%, e você colocou aqui que já está investindo 28%, da forma que está colocada essa redação, ele pode tirar esse 3% que vai para a educação, porque ele diz, se o mínimo é 25%, porque eu não posso tirar 3% que eu já estou investindo? Isso é um retrocesso no processo. A gente está muito aberto a ponto de poder ter cortes em áreas que no artigo 9º do anterior estava fechado, estava velado, estava limitado. Eu acho que esse ponto aí, se ele ficar da forma que está, vai haver corte sim. Então aquilo que se critica nos demais governos quando faz, no local também não pode fazer. Então, mas aqui, se você deixar aberto o artigo 9 da forma que está, então, mas isso. Senhor vereador, eu estou colocando que da forma que está, e quanto é investido hoje, né, está dizendo que investe 28%. Nós vamos ter um retrocesso na questão do investimento na educação. Na verdade, antes ele poderia reduzir.
se for preciso, ele poderia ter reduzido, porque é o menor impacto possível. Então, agora nós, aqui em audiência pública, se nós não queremos concordar com essa alteração, aí como é que vai ficar? Vai ser votado? Como é que é o encaminhamento? Então, porque nós queremos... Não. Uma coisa é ser votado no dia. Tudo bem, vereador. Eu estou dizendo o seguinte, aqui é uma audiência pública com o objetivo de ouvir a população. Se a população daqui, que está presente aqui, não concordar com essa mudança, tem que ser encaminhado, estou falando, tem que ser encaminhado para o Poder Executivo que a audiência pública não concordou com a mudança. Não, tudo bem, vereador. Certo. Eu sei, vereador. Eu sei, mas tudo bem. Então, mas eu acho que era importante. Então, mas era importante. Eu sei, mas era importante, vereador, que se constatasse que quem faz parte dele, vai lutar, tudo bem. Então, já era. Mas, vereadora, vai a conta aí, 28% na saúde, que nem falou lá. Educação, 28 e 29. 29. E com 53 deu 110. É onde eles tiraram. Não tem como viver uma coisa dessa. Mas pode. Então, senhor presidente, só para a gente esclarecer o nosso posicionamento, por favor, que aqui se trata de uma audiência pública, ela tem um ritual. Por isso a importância de apresentar... Nós estamos, tanto aqui, tudo que está sendo falado aqui está sendo gravado, consta em ata. Vai ser constado em ata. Mas Deus e o diabo estão nas palavras e nas letras. Quando a gente lê os artigos, a gente constata que, na verdade, o que o Poder Executivo está propondo, e nessa audiência pública aqui, é que o prefeito vai ter, através de um decreto, o poder de cortar recurso das áreas sociais. Mas ele já tem. Não, isso é... Vereador, com todo respeito, vereador, senhor presidente, pela ordem, presidente, por favor. Não, vereador, vamos manter o respeito, porque nós estamos no Poder Legislativo, nós estamos na audiência pública aqui. Eu estou na minha fala, não interrompi o senhor em momento nenhum quando o senhor estava falando. Vamos aguardar. Deixa eu só concluir a minha fala aqui. Então, na verdade, eu queria registrar aqui que nós, enquanto sindicato dos professores do Estado de São Paulo, não concordamos com a mudança do artigo, porque o artigo, na verdade, dá poderes ao Poder Executivo de retirar dinheiro de áreas que são fundamentais para a sociedade. Educação, saúde e assistência social. Se existe uma crise, essa crise não pode ser paga pelo aquele que é mais frágil dentro da sociedade. Portanto, não, mas aí é uma outra discussão. Nós estamos só registrando, porque a audiência está sendo gravada, correto? Depois é por estudar, inclusive, para a gente ter um acúmulo com relação à audiência pública. A audiência está sendo gravada e nós não concordamos com a mudança. Está registrado. É um direito democrático, está registrado, e aí toda e qualquer proposta ou propositura a ser feita vai ser encaminhada à comissão e vai ser passado ao executivo para análise, estudo, e vocês também terão a resposta legal desse processo. Isso é fato. Agora, dentro do que é permitido por lei, vem de esferas superiores. A sua presidenta, a minha presidenta, ela acabou de se utilizar de diversos decretos. Então, não é generalizando, é sabendo que isso é um direito legal, constitucional, do executivo ou do ordenador de despesa. Fato. Porque ela diz que nessa velha aí mesmo, que é o mínimo é 25%. Não fala quanto que é o máximo. Não. Não fala quanto obrigatoriedade. Ela fala quanto que é o mínimo que tem que ser é obrigado a aplicar 28%. Se o município gastar mais, ele priorizou, ou seja, dentro da previsão, ele viu que naquele momento, naquele devido momento, a saúde precisaria de mais, porque tinha mais demanda. Se a educação precisou de mais, ela teve mais demanda para isso.
não foi aleatório. Se hoje nós estamos trazendo os alunos que pertencem à zona rural para o município, para dentro da cidade, envolve toda uma questão de equipamento, envolve toda uma questão de logística, envolve todo um gasto. Isso é fato, gente. Então, não vamos separar outras coisas que não aconteceram. Isso aconteceu. E está acontecendo no país inteiro, por determinação e por diretrizes federais e estaduais, que vêm de cima para baixo. Fato. Dentro da saúde é a mesma coisa. As demandas municipais nossas eram umas. Hoje elas são outras porque nós perdemos médico. Então tem que priorizar transporte. O que se fazia com duas Kombi, hoje tem que se fazer 2 Kombi ônibus, hoje tem 2 Kombi ônibus e mais 5 carros. E fora os carros que se pede. Isso é real. Isso acontece no nosso município. A tábua, a pedra, o local principal desse problema é orçamento. Fato. Não tem? Pois não. Microfone. Senhor presidente, na fala do senhor, o senhor usou a palavra gasto. E eu gostaria de dizer para o senhor que todas essas áreas que foram citadas aqui, a gente tem que ter elas como investimento. Educação, saúde e social é investimento e não gasto. Porque senão a gente desqualifica toda a população que precisa desse recurso. Eu não estou falando gasto nesse sentido. Você entendeu o que eu quis dizer em relação a tudo que se prioriza em termos de educação, de saúde, assistência social, tudo é investimento. É investimento, sempre foi. Eu estou falando que em relação ao orçamento, nós não conseguimos cumprir, porque o orçamento nosso é pequeno para o gasto que se tem, a demanda que se tem aumentou. Então, se a demanda aumentou, fatalmente, o investimento tem que ser maior. Fato. Não é verdade? Eu só não loquei com a palavra certa, mas um investimento, infelizmente, 2 e 2 tem que ser 4. Se amanhã ou depois aumentou mais 4 alunos, vai ter que ter merenda para esses 4. Precisa de mais investimento, precisa de mais um professor, precisa de mais um cuidador, precisa de mais um servente, precisa de mais um na merenda. Então, todo esse gasto, ele requer investimento. Fato. Só mais uma colocação, eu vou ser bem rápida, porque o tempo acho que urge, né? É o seguinte, com relação à saúde, eu vou pedir licença ao vereador, mas enquanto presidente do Conselho de Saúde, eu discordo da sua colocação quando informa ou quando coloca que a prioridade deve ser o transporte. Não. Só um minutinho. O que está sendo colocado pela saúde, a orientação do Conselho de Saúde é o seguinte: a prioridade fundamental é a implantação da estratégia de saúde da família. Por quê? A estratégia de saúde da família vai minimizar sérios problemas, ela vai diminuir muito a demanda, inclusive a demanda para transporte, porque se a saúde atuar de forma preventiva, os casos não vão ser agravados e provavelmente muitas pessoas que precisam de especialidades, elas não vão precisar dessas especialidades e, portanto, não vão precisar do transporte. Então, o que eu coloco assim, eu não sei como é que está posto isso no plano do ano que vem, no orçamento do ano que vem, mas esse ano já contava como prioridade na saúde a implantação de estratégia de saúde da família. Isso continua em discussão ainda, o Executivo não se decidiu se vai implantar ou não, porque a discussão é que não existe verba, mas a ênfase do Conselho de Saúde é a prioridade na estratégia de saúde da família. Eu concordo plenamente com a senhora, não estou nem questionando isso, nem discutindo. Em função desse investimento, desse dinheiro que estamos aguardando para poder implantar esses mecanismos de prevenção. Isso não é de hoje não, dona Natalina. Muito antes da senhora vir para cá, morar aqui, já acontecia. Para a senhora ver que faz mais de 20 anos. Não foi. Isso. E os planos, para a senhora tirar uma base, estou falando com toda sinceridade. E ao longo desses anos, foram acontecendo outros fatos que superaram a questão desse tipo de investimento. Ou seja, deram prioridade para outras situações e não priorizaram isso. Presidente, eu gostaria de fazer uma colocação. Pois não. Eu
saio em defesa da alteração aí do dispositivo. Primeiro, queria também dizer que, em se tratando de recurso público e de serviço público, tudo é investimento. Não tem nenhuma utilização que não seja investimento. Quando a gente coloca se educação ou saúde, qual é prioritário, é muito difícil fazer a escolha. Educação, saúde, assistência social. A gente até pende para a saúde, né? Vida. Agora, a alteração, ela simplesmente organiza algo que não estava organizado. Então, aí você vai ter o dispositivo, vai ser por meio de decreto, tem que cumprir Constituição Federal, o prefeito não tem como mudar isso, fugir disso. O próprio Tribunal de Contas cobra essa organização. Então, assim, não quer dizer que vai tirar da educação, simplesmente porque o dispositivo organiza a lei. Simplesmente isso. Então, eu saio na defesa do dispositivo porque está simplesmente cumprindo com uma legislação que já é federal, já devia ser assim. Obrigada. Ok. Pois não. Microfone. Só para uma questão de registro, seria interessante a pessoa se identificar e qual setor que representa, para a gente poder, por se tratar de uma audiência pública. Pois não. Eu trabalho na prefeitura, sou secretária de desenvolvimento, mas eu estou aqui como munícipe. Eu moro no município há 17 anos e tenho interesse que a coisa aqui funcione. Está esclarecido. Pode ir. 15º. O artigo 15º da Lei 699. Deixa eu só colocar no telão. Diz, na realização de programas de competência do município, poderá este adotar o mecanismo de transferir recursos às instituições privadas sem fins lucrativos, desde que, especificamente, autorizado em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, no qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte. Acabava por aí. A alteração foi feita e ficou da seguinte forma. As destinações de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos, caracterizados como auxílios, contratos de gestão, subvenções e contribuições, atenderão ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, ao artigo 25 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, as disposições previstas em leis específicas estarão sujeitas à observância das seguintes condições. 1. A entidade beneficiária deverá possuir certificação junto ao respectivo Conselho Municipal quando cabível. 2. A entidade beneficiária deverá aplicar nas atividades fim ao menos 80% de sua receita total. 3. A entidade beneficiária deverá apresentar declaração de funcionamento regular emitida por duas autoridades de outro nível de governo. 4. A entidade beneficiária deverá comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, além de outros condicionantes estabelecidos em leis para recebimento de recursos públicos. 5. Manifestação prévia e expressa tanto técnica da área envolvida, quanto, aqui acho que faltou o D, mas da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ou órgão jurídico correspondente nos aspectos que lhes sejam atinentes, e também no que se refira ao interesse público. 6. Os dirigentes da entidade beneficiada não poderão ser agentes políticos do Executivo ou do Legislativo Municipal. Então, ele deu nova redação, organizando e definindo como tem que ser, quais são os critérios de repasse para as entidades. A entidade beneficiária deverá apresentar declaração de funcionamento regular emitida por duas autoridades de outro nível de governo. Municipal, federal, estadual, algum cadastro, uma certidão negativa. Um cadastro, né? Sim.
ou cadastro no Conascens, em algum outro conselho da classe. Sim. Nós enquanto entidade representativa dos professores, nós gostaríamos de manifestar o nosso acordo com a mudança, que aí sim está regulamentando e não está tirando recurso de áreas primordiais para a sociedade. Esclarecendo, o 99, na verdade, ele não está tirando recurso. Caso haja que até hoje... Só um minuto, por favor. Até hoje, nunca houve situação de delimitação de empenho. Nunca houve no município. Então, até o momento, até hoje, até o presente momento, não houve delimitação, não houve limitação de empenho. A previsão orçamentária nossa está na realidade, não está além do que é real para o município. O que acontece com os outros municípios é fazer um orçamento além do que eles estão prevendo de Secretária, com todo respeito, nós fazemos análise de conjuntura. O nobre vereador acabou de ressaltar que o governo federal já está sinalizando cortes, assim como o governo estadual. Sim. Se o município, e a senhora apontou isso, ele depende dos recursos do governo federal, do governo estadual, e a economia saiu os índices do PIB, agora, infelizmente, é pífio, nós vamos ter retração no orçamento. É evidente. Então, se nós estivermos investindo 28%, e aí eu gostaria de argumentar com a representante do Poder Executivo, que está aqui na audiência pública, e com a cidadã de Salesópolis, se nós gastamos, ou se nós investimos 28%, e caso necessário, e será necessário, porque a crise assola todas as esferas de poder, nós vamos cortar 3%, porque a Constituição Federal diz que terá que ser investido 25%. Portanto, o investimento será cortado. Se você me permite explicar, é o seguinte. Na verdade, assim, o orçamento ele está pautado na arrecadação do ano anterior. Então, é muito próximo ao que arrecadamos no ano passado. Então, o corte não será necessário. A gente já está adequado a isso. Então, não vai. O governo federal, a previsão, por exemplo, um dos repasses que ele faz do Fundeb, a previsão é de ser 6,5 milhões para o município, para o exercício de 2015. Essa previsão está, se não me falha a memória, na lei orçamentária para 2015 está em 6,1 milhões. Então, eu tenho 400 mil aí, como se fosse dizer, de folga para o Fundeb. Então, a nossa previsão de arrecadação está dentro da realidade do município, mesmo com retração. Eu só queria colocar um parênteses aqui. Eu falo assim, eu sei que momentos difíceis, períodos difíceis, situações difíceis, e nós estamos atravessando, é só o começo, pelo que a gente está vendo, pelo que está acontecendo e pelo que vai vir a acontecer. Nós rezamos a Deus para que haja um equilíbrio, pelo menos das pessoas que pensam ou que trabalham em função de melhorar a vida das pessoas, principalmente dos governantes. E nós, na condição de vereadores, trabalhamos dentro de uma legislação municipal e não podemos ser superiores a uma legislação federal nem a uma estadual. Cumprimos realmente em função do que vem de cima para baixo. Seria na mesma condição de que dentro de um orçamento familiar hoje subiu a sua conta de luz, subiu a sua conta de água, teve aumento em tudo que é esfera, e você vai ter que adequar o seu orçamento familiar. Infelizmente e dolorosamente, eu estou vivendo essa realidade como qualquer brasileiro. Não estou fora disso. Mas eu rezo para que, pelo menos, os caras que cuidam dessa parte do repasse federal e estadual, que passem a olhar para os municípios menores, que não são geradores de renda e que têm uma arrecadação quase que mínima, mas que são punidos, e sempre nós fomos, em 98% de impedimento. E nós não temos nenhuma compensação por causa disso. Então, talvez a briga nossa maior hoje é atrás disso, da lei específica de buscar uma compensação para melhorar, pelo menos, um retorno para o nosso município. Porque não adianta nada nós ficar preservando. Então, é melhor que não seja preservado, é melhor que não tenha nenhuma preservação e não possa construir e fazer o que quiser. Pelo menos nós vamos ter mais investimento de nego que vem de fora e fala assim, não, eu vou pôr lá uma indústria, eu vou pôr lá, mas nós não pode, nem isso não pode. Então,
Difícil pensar dessa forma, porque a gente quer preservar, a gente buscou preservação, e até o momento, que eu me lembre, nós já mandamos mais de 500 documentos para tudo que é deputado, para tudo que é pedindo apoio. Nós estamos recebendo a resposta de cada um deles, de acelerar a aprovação da lei específica. E isso é o papel que nós podemos fazer enquanto vereador e cobrar dessa forma. Mas cabe também àqueles que estão aí fora, que votam e que elegem os seus deputados e os seus vereadores, reflitam para votar nessa mesma condição de que aqueles que trabalharam em prol do município e correram atrás, e os deputados federais estaduais aqui realmente brigaram, como a dona Natalina falou, não adianta só por causa do dinheiro que o deputado manda, mas que eles também sejam punidos dessa forma na hora do voto. Porque senão vai ser o mesmo balaio para as mesmas frutas. E nós não estamos aqui para ficar sofrendo mais. Porque isso recai sobre nós vereadores. Porque nós moramos aqui, cai em cima da gente. A cobrança municipal é da nossa população. Eu não tenho cobrança de ninguém de Mogi, de ninguém de fora. Eu não tenho cobrança de ninguém de Arujá, ninguém de São José. Eu tenho a cobrança do meu município. Temos o apoio e a ajuda de outras entidades que sempre colaboraram com nós, sempre vieram para ajudar. E nós estamos aí para deixar aberto a discussão e tudo que vem e tudo que é trazido para esse município de bom coração, para que realmente a gente tenha a condição de fazer o melhor para o povo, para a nossa população. Isso é minha briga eterna. Não estou vendendo isso politicamente, porque amanhã, se eu não for político, a minha vida vai continuar, o meu trabalho vai continuar como sempre continuou. Então, eu só peço aos senhores que, se tiver que fazer algum ajuste, e se os senhores têm as alterações que realmente acham que seriam necessárias, façam documentadamente, encaminhar essa casa para a Comissão de Finanças, e nós vamos fazer questão de chegar depois da manhã, se vier amanhã, depois da manhã, de estar na mão do prefeito, juntamente com a Elis, para que seja analisado, e nós vamos aguardar a resposta, porque não adianta nós mandar o papel e não ter a resposta, que aí vocês vão cobrar, é da gente. Então nós queremos o papel indo e vindo com a resposta, aceitando ou não, e se não aceitando, o porquê não aceitou. Não é só falar, não dá. Para mim tem que ser não dá por causa disso, disso, disso. No momento não podemos fazer isso, isso, isso. A nossa condição não prevê isso, isso, isso. Eu quero por escrito, porque é isso que nós temos que prestar a vocês. Essa resposta com esclarecimento e realmente com conteúdo legal. Só isso. Senhor presidente, pois não. Como agora já passou os dois artigos que estavam em mudança, eu queria elaborar uma diretriz aqui nessa audiência pública para ser levada aí pelo... A senhora propõe a Comissão de Finanças, como eu falei para a senhora? Não, a senhora vai propor a Comissão de Finanças, porque então, ela é que vai direcionar essa diretriz. Então, mas se é uma audiência pública, eu posso propor aqui... Pode propor, vai estar... Aí, mas vocês formalizam. Entendeu? Porque eu estou falando o seguinte, a audiência é para isso. Então eu vou propor uma diretriz, aí vocês formalizam para o Poder Executivo, é isso? Não, dona Inês, a senhora vai propor, vai estar constando na ata, mas a senhora vai documentar e protocolar para mim. Fato. Então, mas o problema é que aí vai ficar difícil. Por quê? Não, porque eu é interesse da senhora também em alterar, não é? Mas estou dizendo, mas eu não sou daqui de Salesópolis, entende? Não, então eu vou não é nada difícil. Então, ué. Só uma questão de ordem, senhor presidente, o senhor me permite? Pois não. Na verdade, a audiência pública é do Poder Executivo. Nós estamos na audiência pública do Poder Executivo. A audiência pública, ela tem como ritual as pessoas que participam dessa audiência pública fazerem propostas. Está sendo feitas as propostas. As propostas, pela legislação, pela legislação que está em vigor, e aí o nosso advogado, o departamento jurídico está aí, pode orientar, pela legislação, essa audiência pública, a partir do momento que está sendo gravada, ela já se torna prepositiva. Já vai então sair pode com ser anotado aí, e nós não devemos encaminhar ao Poder Legislativo, mas sim ao Poder Executivo. Porque o Poder Legislativo, na verdade, só está cedendo um espaço. Então, aqui é uma audiência pública do Executivo. Na realidade, vocês vão estar podendo fazer esse documento, nós colocamos à disposição a comissão justamente para estar recebendo num lugar só e encaminhando. Se vocês quiserem diretamente a eles, é deles.
vamos fazer para a secretária que está representando o Poder Executivo aqui. Para nós é só uma questão legal. Então, se é uma audiência do Poder Executivo, a secretária... Ele vai anotar, o doutor já está anotando e vai passar para ela, pronto. É só, por favor, pode dizer a diretriz dele. Dizer o seguinte, o Tribunal de Contas está aqui na cidade, né, como rotina. Na quinta-feira, nós fomos informados que a Prefeitura de Salesópolis, ela precisa atender imediatamente, pedido do Tribunal de Contas, as crianças de 0 a 3 anos, que não tem atendimento aqui no município de Salesópolis. Então, eu queria criar elaborar uma diretriz para o orçamento, na LDO, que isso seja uma diretriz a ser encaminhado o atendimento de imediato. Vai ver como é que vai ser, que é imediato. Mas para o ano que vem, se invista na construção da escola de tempo integral, que está contemplado no Plano Municipal de Educação, está contemplado, a escola de tempo integral que pegue o atendimento de 0 a 3 anos, o ciclo 1, né, que o município tem direito. Então, essa é a minha diretriz. A construção de uma escola de tempo integral, que abranja aí criança de 0 a 3, no ensino infantil e o ensino fundamental nível 1. Então, mas já está previsto dentro do plano municipal, não está? Não, só me responda se está previsto. Não, a construção da escola integral? Tá, mas não integrada, então, mas integrada de 0 a 3 anos. Tá. Eu estou querendo colocar integrada de 0 a 3 anos. Mas no plano municipal você ajudou a participar, né? Isso. Então vocês já não deveriam ter colocado isso lá também? Vamos colocar, nós vamos corrigir. Só que eu quero que coloque na LDO para começar a construção o ano que vem. Essa é a questão. Está registrado. Está registrado. Okay. Gostaríamos de acrescentar também, senhor presidente, se o senhor permite, previsão orçamentária para cumprir a meta 17 do Plano Nacional de Educação. Você pode me refrescar a memória sobre o que trata a meta 17, porque a maioria dos presentes não reconhece previsão a meta orçamentária 17? Para o cumprimento da meta 17, que diz que profissionais da educação, os professores, deverão ter o seu salário equiparado a todos os demais profissionais com curso superior. Essa meta, se não me engano, se não me falha a memória, está sendo analisada pelo jurídico para depois fazer a previsão orçamentária e o impacto orçamentário. Secretária, mas nós estamos numa audiência pública que direciona a lei de diretrizes orçamentárias do município. Sim, mas para ter uma diretriz que considerar isso legal, eu preciso da verificação legal desse aí o Poder Executivo pode não, vai ser encaminhado ou não, vai ter o parecer a partir do momento que tiver um embasamento legal. Nós só estamos cumprindo a nossa função aqui, de participante da audiência pública, de colocar. Vocês podem respaldar ou não, né, com embasamento legal, se não tiver o orçamento. Está registrado também. Muito agradecido. Boa tarde, eu sou a Célia, eu sou presidente da ONG Contagi. Eu estou há 2 anos ali fazendo trabalho social, sem ajuda nenhuma de nenhum órgão público e de nenhum empresário aqui de Salesópolis. Estamos fazendo trabalhos sociais até preventivo, porque eu sonho e vou contemplar uma Salesópolis transformada. Então, eu tenho trabalhado bastante com crianças ali, tentando implantar nelas uma transformação de um caráter digno, de dizer não ao suborno, de dizer não à mentira, de viver verdadeiramente com cidadania plena. Então, e ali no item 3, você falou que vai pedir várias... eu não consigo enxergar daqui. Várias declarações de vários órgãos. Eu preciso de mais esclarecimentos, porque até para ter aqui a inscrição no órgão de defesa lá da criança e adolescente, eu estou tendo dificuldades. Acho que desde que eu estou aqui, eu peço a lista de documentos para que eu possa providenciar todos os documentos para conseguir essa inscrição. E até hoje eu não consegui a lista de documentos necessários. E a gente liga, um não sabe, outro não sabe, outro vai ver, outro vai passar.
Então, aí colocam mais certidões de mais órgãos. Eu acho que fica bem difícil a gente trabalhar sozinho. Eu e a Lourdes, nós viemos para agregar valores aqui. A gente não veio contar com nenhum recurso da prefeitura, porque a gente sabe que a prefeitura precisa de ajuda, ela não vai ter como ajudar ninguém. Só que o mínimo que a gente quer é o direito de ter a relação de documentos necessários para a gente poder ter essas inscrições. Porque nem isso a gente consegue aqui. Eu já liguei para várias pessoas, eu mandei e-mail e não me respondem nem com a lista de documentos necessários. Só uma perguntinha, assim, para um breve escrever. A senhora protocolou algum documento na Secretaria de Administração? Pedindo? Diz que esse Conselho de Defesa de Jovem e Criança não tem nem espaço físico. Não se trata disso. É porque toda e qualquer situação que envolve uma regulamentação, uma solicitação de documento, ela cabe de um protocolo na Secretaria de Administração, onde a senhora vai ser informada do que a senhora precisa, de quais documentos, se a senhora vai ter que ter um prazo de funcionamento no município, tudo isso já está apontado. Eu já tenho a inscrição no Conselho. Então, é só a senhora fazer essa solicitação via a Prefeitura, e aí toda ela vai ser contemplada para a senhora. O doutor pode acrescentar mais alguma coisa? É que, na verdade, é uma regulamentação, e a regulamentação, quem tem o poder de polícia é o Executivo, é a Prefeitura. Então, ela tem uma relação de documentos que é necessária. Com certeza, depois de efetivamente protocolado, vai existir um prazo para fornecer essa relação de documentos. Eu já tenho a inscrição municipal, depois de muito trabalho correndo atrás, eu já tenho a da assistência social também. Só do Conselho de Defesa da Criança e Adolescente que eu mandei até, não vou citar o nome, um e-mail para a pessoa, mandei também pelo telefone, e eu acho que era uma coisa bem simples, uma relação de documentos necessários, mas isso eu não consegui ainda. Faça no papel que a senhora está respaldada e aí legalmente a senhora tem até como cobrar. Né? Eu sou de uma época, eu sou jovem, mas eu ainda, para mim, palavra é sim, sim, não, não e ponto. Mas hoje não funciona assim. Mas vamos para o papel, então. Hoje não funciona assim. Se o papel funciona melhor, a gente vai para o papel. Eu estou sendo sincero. O e-mail não vale como documento, A senhora pode enviar para a secretaria através de e-mail, vale, é só a senhora enviar, ok, solicitando, que mande, envie através do seu e-mail, a relação completa dos documentos necessários para inscrição, para autorização, mas mande o documento. Nada funciona sem papel, e não é de hoje, né? Eu falo que pelo menos... Só lembrando que essa regra é nova, para a partir de 2016, e acredito que todo conselho deva ter uma diretriz relacionada a isso para cadastramento junto a eles. Tem que ter orientação, né? O problema é que a gente liga para várias pessoas até e não sabe informar, porque até para protocolar esse pedido do Conselho lá de Assistência Social ali, eu cheguei aí lá e elas me falaram que eu tinha que protocolar na saúde. A dona Natalina está aqui como prova que eu fui lá protocolar esse pedido de relação de documentos, e falaram que eu tinha que ir pelo Conselho Tutelar. Aí eu falei, não, mas eu quero do Conselho de Assistência Social. E a pessoa que trabalhava lá disse que eu tinha que ir no Conselho Tutelar. Essa é a dificuldade de informação correta que a gente precisa. A gente até vai no órgão correto, mas fala que é para outro, que eu tenho que ir para outro lugar, daí outro lugar fala que eu tenho que ir para outro lugar, e na verdade não dão a informação correta. A gente está falhando, posso até falhar, por falta de informação correta. Porque eu estou entrando aqui por amor à cidade, porque eu quero deixar aqui para os meus netos que meus filhos não possam contemplar, mas que meus netos possam, uma cidade transformada, de pessoas mais dignas. Por quê? Com mais informação, com amor, por amor, porque eu não precisaria estar aqui tendo todo esse trabalho.
Então, o mínimo que a gente quer é esse respeito de dar um feedback um para o outro, informação. Eu não tenho informação, mas eu vou buscar informação. E nem isso, eu tenho que me deslocar, eu deixei o dia de trabalho, mas eu falei que eu vou começar a me inteirar mais, porque eu não tenho conhecimento nessa área, do terceiro setor. Mas se necessário buscar conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Eu achei que eu poderia contar com a ajuda do órgão público, que é a prefeitura. Mas se não tem aqui, a gente vai buscar em outros meios também, não é o problema esse. Mais alguma consideração, alguma alteração, alguma solicitação, senhores e senhoras? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, aqueles que trabalham na prefeitura, a dona Natalina, o Celinho, ao pessoal que está chegando na nossa cidade e quer abrir um espaço para atender e para realmente mudar um pouco a cara da criançada. A gente precisa de muita ajuda, precisa mesmo. Tudo bem, mas a função da senhora começou agora, tanto é que a senhora não tem nem licença ainda, né? Está buscando os documentos. Sim, mas no completo não, né? Está começando os trabalhos voltados, né? E a Inês, muito obrigado. Ao meu amigo, que de repente eu acho que ele era do PT, no mínimo. Se não mudou, você era do PT ou não? Você era de qual partido? Aí, tá vendo? Eu conheço. O meu representante. Ultimamente não. Ultimamente mandou mais. Não, eu provo pra você. Ultimamente ele mandou uma conta de 30% a menos. Meu chefe, obrigado. Viu? Todo questionamento, toda solicitação é de caráter democrático. E a gente gostaria que isso estivesse acontecendo sempre na sessão. Eu provo para os senhores. Venham na sessão. Assistam a sessão. Venham participar da sessão. Porque isso realmente muda, dá a chance do discurso, dá a chance do debate e contribui realmente para melhorar as questões que afetam o nosso município. Nós somos em 11 e estamos aqui para ouvir 16 mil pessoas. Então, se vocês estiverem mais presentes, eu garanto que na nossa saída ou na nossa chegada nós vamos estar discutindo, como o Celinho faz, às vezes eu encontro com ele aqui, a dona Natalina, ou às vezes mesmo fora. Então, nós estamos aí à disposição. Gostaria de agradecer ao doutor Tiago, gostaria de agradecer o vereador João da Silva, mais conhecido como Furacão, o vereador Christian, vereador Claudinei, vereador Ednei, vereador Mário, e o vereador Marcelo, e a Elis, e o Christian, o Richard. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado.